Meu querido som. Meu querido irmão, minha querida irmã, este belíssimo trecho do Evangelho de Jesus segundo Lucas possui a sua síntese no versículo 15. Tome comigo a sua Bíblia ou o seu aplicativo, Lucas 12:15. Neste versículo há uma advertência. O Senhor nos diz: atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância. E ganância, sabemos que é aquilo pelo que ou pelo qual eu desejo mais do que efetivamente necessito, mais do que o essencial, mais do que o sensato. Tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, é interessante este advérbio, mesmo que alguém tenha muitas coisas, porque aqui já está sinalizado que o problema não é ter muitas coisas. O Senhor não está censurando aqueles que muitas coisas têm. Mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. Portanto, a censura está em fazer, não está em ter os bens, nem poucos, nem muitos. A censura está em fazer consistir a nossa vida na aquisição e no cuidado dos bens. Por isso considero esse 15º versículo fundamental para que nós entendamos todo o Evangelho. Ele é autoexplicativo. Mesmo que alguém tenha muitas coisas, então é lícito tê-las, claro, se conquistadas com o suor de nosso rosto, se conquistadas com a honestidade de nossas ações. Qual é o mal de tê-las, ainda que em abundância? Mas o problema está em fazer a nossa vida consistir nisso. E aqui nos esclarecem muito a primeira e a segunda leitura. Vá comigo para o livro do Eclesiastes. Veja que interessante. Ele não somente fala das realidades financeiras, econômicas, mas o livro vai dilatando esta busca pelo que é vão, pelo que é vazio, para todas as esferas da vida. Por isso, o capítulo 1 é aberto no seu versículo 2 com esta frase famosa do livro: vaidade das vaidades, tudo é vaidade. E vaidade aqui é usada no sentido de, o que é vaidade? Aqui é tudo aquilo que é vão, que é vazio por si mesmo, que é vazio, que não tem consistência em si mesmo. Ora, se algo é vão, é vazio, não tem consistência em si mesmo, eu não posso fazer consistir a minha vida na busca disso. Porque é ilusório, é vaidade. Construir a minha vida, a minha existência, empreender todos os meus esforços por coisas que não têm consistência em si mesmas, é perder a vida. E quanta gente perde a sua vida, emprega todas as suas energias, toda a sua juventude, o melhor de suas forças nisto. E deixa eu dizer um pouco mais, é triste ver o fim destas pessoas.
Porque nos últimos momentos da sua vida, é somente ali que elas começam a se dar conta de que estas coisas vão lhes escapar pelo vão dos dedos. Elas começam a se dar conta de que, por mais que se esforcem, estas coisas não permanecerão com elas. É o que diz o livro. Um homem que trabalhou com inteligência, competência e sucesso, vê-se obrigado a deixar tudo em herança a outro que em nada colaborou. E se você já teve esta oportunidade de acompanhar alguém neste momento da vida, no momento derradeiro, e alguém que fez consistir a sua vida na busca e na aquisição desses bens, sabe do que estou falando, sabe do desespero que toma conta de um coração como esse. Porque, repito, ele vê ou ela vê escapar estas coisas pelo vão dos dedos. Por isso, o antídoto de um comportamento como esse está na segunda leitura. Abra comigo aí, carta de São Paulo apóstolo aos Colossenses. Capítulo 3, versículo 1, o apóstolo nos diz: esforçai-vos por alcançar as coisas do alto, onde está Cristo. Aliás, depois um pouquinho mais para frente, não apareceu nesse trecho, mas virá um dos versículos que eu considero mais belos do Novo Testamento. Paulo dirá aos Colossenses: a realidade é Cristo, só Ele é real. Esforçai-vos por alcançar as coisas do alto, onde está Cristo. Aspirai estas coisas, não as coisas celestes. Ou seja, não façam consistir a própria vida na busca destas coisas. O que é consistir? É o caminho pelo qual eu encontro sentido, eu dou razão de ser. Repetimos, o problema não é a busca destas coisas, até porque, não sejamos hipócritas, nós não vivemos sem elas. O problema não são os bens materiais, nós precisamos deles. Se disséssemos o contrário, seríamos como há aqui ou acolá discursos hipócritas como esses. Nós precisamos dos bens materiais, mas fazer consistir a vida significa erguer a nossa existência em cima dessas buscas. E isto é vaidade, isto é vão, isto é vazio. Por isso, o que nos sugere Paulo aos Colossenses? Eu gostaria de lhes oferecer um exemplo. Eu gosto do exemplo do sistema solar. Você e eu sabemos que o Sol exerce uma atração gravitacional sobre todos os corpos do sistema. De maneira que é sistema solar, porque tudo que está em suspensão nesse sistema está em referência a ele. Todos os corpos, e sabemos que são milhares, eles orbitam, não sei se existe esse verbo, em torno do Sol, ou seja, a órbita deles é em torno do Sol. Todos os corpos, e claro, aqueles que mais conhecemos, os planetas, mas o sistema solar é feito de muitos outros corpos menores. Todos eles estão em órbita em torno do Sol. E aqueles que estão mais perto estão mais quentes, os que estão mais longe estão mais frios. Veja, cada corpo celestial tem a sua importância nesse universo. Ninguém está dizendo que um corpo celestial não tem valor algum, mas o valor
e aqui, seguindo o nosso exemplo, em relação ao calor, o valor que cada um tem está em referência ao centro, em referência ao sol. Daí os mais quentes e os mais frios e até os gelados. O que todos nós somos chamados a fazer é trazer o Senhor ao centro do nosso sistema de vida, ao centro da nossa vida. Porque Ele não deve ocupar apenas um lugar privilegiado. Ele deve ocupar o centro, porque tudo que ocupa o centro faz com que todas as outras coisas periféricas precisam ser modificadas. Se você coloca um quadro num lugar privilegiado da sua casa, ele está ali, é privilegiado. Você vai se lembrar algumas vezes dele, porque como ele está no lugar privilegiado, supõe-se que várias vezes você vai olhar para ele. Deixar Deus num lugar privilegiado na sua vida, na minha vida, já é uma grande coisa. Eu vou me lembrar dele muitas vezes, quem sabe todos os domingos. Mas se eu coloco um objeto na minha sala no centro, todo o resto eu vou precisar movimentar em relação àquele objeto. Eu vou precisar, se eu mudo alguma coisa na minha sala e coloco aquele objeto no centro, eu vou precisar mover todo o resto em relação àquilo. Ou seja, as outras coisas vão orbitar em torno daquilo que eu coloquei ao centro. É este o lugar que Deus deve ocupar em nossa vida, é o centro. E aí sim, tendo o Senhor no centro de minha vida, eu vou revisitar a minha escala de valores. E vou colocar mais próximo dele as coisas que eu entendo que precisam estar ali, vou afastar dele as coisas que eu entendo que elas não têm tanta importância assim, e vou colocar no lugar do gélido, daquilo que vai gelar, que vai congelar, que vai morrer praticamente, as coisas e situações que eu entenda que não tenham nada a ver com ele. Mas é preciso que eu revisite esta órbita do meu sistema. Ou em outras palavras, é preciso que eu revisite a escala de valores da minha vida. O Senhor não está pedindo que nós abandonemos nada. Se você desejar, podemos afirmar com segurança, não está pedindo que nós abandonemos nada. Apenas revisitemos a nossa escala e vamos colocando as coisas que de fato importam em relação a Ele. E deixemos, por último, aquelas que em relação a Ele são vazias, são vãs, não têm consistências em si mesmas. Aí sim, nós vamos viver o que está dito aqui. Esforçai-vos por alcançar as coisas do alto. Esse esforçai-vos, implica uma análise, uma revisita no sistema de minha vida, para que eu entenda o que de fato é importante em relação ao centro. Isso implica, e termino, versículo 10º do capítulo 3º da carta de São Paulo. Nos revestir do homem novo, do nosso novo modo de ver as coisas, do nosso novo modo de nos relacionar com as coisas deste mundo. Revestistes do homem novo, que se renova segundo a imagem do seu Criador. Acompanhe aí comigo, versículo 10º, veja que belo. Vos revestistes do homem novo, ou seja, desta nova maneira de ser no mundo. Esta nova maneira se renova segundo a imagem do seu Criador, o centro de sua vida. Peçamos o dom do Espírito Santo para que Ele nos comunique sabedoria, coragem. São as virtudes que necessitamos
coragem para trazer o Senhor ao centro de nossa existência e sabedoria para, a partir dele, ler todo o resto. Que Deus nos abençoe nesta tarefa tão fundamental para que a gente devolva à nossa vida o sentido que talvez ela tenha perdido. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.